Os verdadeiros jogadores não aparecem em todas as batalhas. Eles conservam sua energia, escolhem seus momentos e, quando falam, quando agem, o mundo ouve. Isso nos leva a outra ferramenta crucial de poder: o controle emocional. É aqui que a maioria das pessoas perde o jogo antes mesmo de começar. As pessoas Bom, é o confundem seguinte, controle com agressão, com ser barulhento, ser forçoso, vou gritar. basear meu A trade realidade, nesse mas o tempo gráfico, verdadeiro poder, a verdadeira maestria, é a capacidade de permanecer calmo no olho do furacão. Maquiavel sabia de disso. 15 minutos. Aquele que não consegue controlar suas emoções O tempo jamais gráfico será de um 5 grande sucesso. minutos A pessoa que vai escolhe servir para eu manter ter uma coragem ideia, né, porque é movida pelo medo ou pela insegurança. da tendência. Essa pessoa é fácil de ler, fácil de manipular, E a mesma coisa no fácil de gráfico derrotar. de... Pense num Aqui jogador com seria de extremamente minuto, né, mas emocional. No momento em que nada não tem aparentemente tinha estatísticas mudado, disso aqui. quem tinha o poder naquela situação não A era ideia é a você. estatística Era a disso pessoa ou aqui as e disso circunstâncias que aqui. Esse desencadearam aqui essa seria um reação. gráfico de Aquele entrada, destino do eixo. Porque quem controla suas emoções controla você. E aqui está a chave ajudando na mestra. entrada, né? A pessoa que não pode ser provocada, que se mantém centrada, Que ancorada foi, no o que imediato. foi. Agora Essa é a ele vai pessoa com poder real. estar tentando Seja em um cruzar. debate, uma negociação, uma discussão ou qualquer situação social. Aqui ele Quem fala tem que é controle alta emocional ainda. vence. Tá na alta. Porque quem gerencia suas emoções gerencia como os outros o percebem. Maquiavel deixou claro: uma pessoa sábia deve agir com frieza e cálculo. Isso não significa não sentir, significa não ser governado pelos sentimentos. É recusar ser um fantoche movido pela raiva ou pela ansiedade. Se você conseguir dominar isso, se conseguir manter-se Então no é o centro enquanto seguinte. todos ao redor perdem a cabeça, você se torna intocável. Os outros podem tentar te irritar, te testar, te empurrar, te provocar. Mas se não conseguirem abalar seu centro, se não conseguirem Eu vou prever sua entrar com reação, 3 contratos. perdem todo o controle sobre você. Eu vou buscar um Isso fator de traz a 3 chave para 1, final, talvez a mais pelo menos. contra-intuitiva para muitos: a paciência estratégica. A maioria das Sem pessoas quer ordem tudo oco. mudar agora. Sucesso Sem agora, ordem oco. A crescimento ordem agora, oco é viver agora. só no estudo. Maquiavel e Às todo vezes grande violino estrategista e da tal, se história tu botar uma entenderam é ordem que o oco. poder real não vem da pressa, vem de esperar o momento perfeito. O mundo está cheio Não de vai dar pessoas que certo. agem por impulso, que tomam decisões rápidas sem pensar a longo prazo, que reagem a Então, cada pequeno topinho, estímulo. pau, Mas aqueles que 2. realmente controlam o Seria tabuleiro, eles 3 esperam, agora. eles observam, eles calculam. Pense no caçador experiente. Ele não atira ao primeiro ruído. Ele estuda o ambiente, mede a distância, avalia o vento e espera Uns até que a presa esteja 250. exatamente onde ele precisa que ela esteja. Só então ele atira. É assim que o poder funciona. Não se trata de ser o primeiro a se Mais um mover. pouquinho. Trata-se de mover-se no momento certo, no momento mais vantajoso. Maquiavel disse: a fortuna favorece aqueles que sabem se adaptar. Não se trata de movimento constante e frenético. Trata-se de saber quando avançar com força e quando recuar e esperar. A pessoa comum age movida pela urgência. O estrategista age movido pelo timing. Então, pergunte a si mesmo novamente: você é alguém que corre para a ação sem pensar direito? Ou alguém que espera, observa e ataca com precisão calculada? Porque neste mundo o poder não pertence ao mais rápido, pertence ao mais inteligente, aqueles que dominam a percepção, gerenciam a informação, utilizam a distância a seu favor, controlam suas emoções e, acima de tudo, praticam a paciência estratégica. Aplique tudo isso e você não apenas sobreviverá ao jogo da vida, você começará a jogar como um verdadeiro mestre. Sim, o mundo pode ser implacável, mas uma vez que você entende como ele funciona, você pode jogar pelas regras dele sem ser esmagado por elas. E pode até mesmo vencer. Mas ainda há algo que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que realmente moldam seu destino e deixam um legado. É a capacidade de se tornar uma anomalia no sistema. Agora você conhece a verdade. Você entende que a bondade sozinha Bom, aí não é vence. isso. Aí você entra no Que a trade, desgraça ó, não baseado no resolve 15 questões minutos. do seu lado. Que a escassez aumenta Eu seu tenho o valor. nome da minha Que a estratégia paciência menos zero espera um enquanto e suporte. 01. Mas de que adianta tudo isso se você continuar se comportando exatamente como todo mundo? Se você quer resultados diferentes, Então aqui ele precisa deu uma parar de seguir o roteiro menos que a 01. maioria segue. Não apenas por rebeldia, mas para reescrever o
com trem de maioria das filter. pessoas vive dentro de Outro limites menos previsíveis. 01 com trem de Pensa na filter. maneira que foi ensinada a pensar. Move-se de forma previsível. Age exatamente como o sistema espera que haja. Mas aqueles que realmente deixam uma marca, aqueles que dobram as Mas regras não, do jogo, não levou. são aqueles que se tornam Aí ele pode dar um imprevisíveis, 01 que agora criam para suas baixo. próprias regras, que fazem o que ninguém espera. Porque aqui está a verdade dura. O sistema é construído para devorar aqueles que se conformam. Se você age como todo mundo, obterá o que todo mundo obtém: mediocridade, obscuridade. A única maneira de realmente vencer é se tornar a exceção. Aquele que age diferente, que pensa diferente, que não pode ser enquadrado facilmente. Aí qual que é a ideia? É o seguinte, quando vai a favor, eu procuro um 3 para 1. Sempre saindo em alvos de fio. Alvos da régua, né? Da régua aqui. Poderia tentar até aqui embaixo, mas é muito. Se eu pegar até aqui, já paga o fator de lucro. Buscando um drawdown de 34%. O momento em que você começa a gerenciar sua imagem, controlar sua presença, segurar suas reações impulsivas e falar apenas quando importa, o mundo começa a reagir de forma Pelo diferente a menos você. é o que Se as está suas dizendo crenças aqui, né? Da disseram última vez que só prestar bateu atenção, 34%, aí tá os que batendo. te subestimar começam a se perguntar o que mudou. Aquelas que tentavam te manipular começam Aí a ele perceber já porque você fez não o é mais cruzamento da aqueles. média aqui, Você não depois é de mais uma uma bela média. puxada. Você Ele é alguém pode que estar entende o tabuleiro do jogo e se e move fechando conforme esses ele gaps de funciona. preço que ficaram A decisão abertos mais aqui. importante de todas é Na agora. hora que Você vai aplicar isso ou vai os deixar players de viver trabalharam somente aqui com apenas mais uma ideia interessante? com Porque as cegas são urgência, né? energias que acendem. Teve uma Aqueles urgência que aqui, aí eles considerados compraram não bastante o que eles contratos. sabem, é o que eles Aí fazem. agora tá A na hora escolha da é sua. ressacada. Outros podem tentar te perturbar, Tiveram te urgência, pressionar, agora o te mercado dá uma provocar. Mas descansada, se dá uma não conseguirem parada. abalar seu centro, se não conseguirem Aí ele prever sua decide se vai reação, fazer um eles pullback, perdem né? todo o controle. Que é Aqui está a normal, o verdade. mercado ele anda Aqueles que em realmente pullbacks, comandam o ele jogo não anda não em são os mais tendência. barulhentos ou os mais fortes fisicamente. São aqueles que permanecem calmos enquanto todos os outros perdem a cabeça. E isso nos leva ao princípio final: a paciência estratégica. A maioria das pessoas quer tudo O agora. mercado se move em Sucesso ondas, agora é o e que o êxito cara quis agora dizer, né? mas o que Maquiavel e todo grande estrategista da história entenderam é isto. Ondas de Ninguém Elliott. vence aqueles que se apressam. O mercado Eles se ele desesperam é de não ter lateral, mano. feito. O mundo Ele está anda de lado. cheio de pessoas Vai impulsivas, pra frente, vai pra trás, vai pra constantemente frente, vai pra reagindo, trás. É um desgramento. constantemente correndo atrás. Mas aqueles que realmente controlam o tabuleiro, eles É observam. um Eles abençoado, na esperam. verdade, né? Eles atacam com precisão. É um Pense em um abençoado caçador. mesmo. Ele não atira ao primeiro som. Ele observa. Ele mede. E só quando a presa está na posição exata, então ele ataca. É assim que a verdadeira influência funciona. Aqui é Não uma se conta de trata de fazer treinamento. conhecimento. Bem Trata-se aqui de fazer embaixo o tem um movimento certo. Szinho, Então pergunto né? novamente: Para você operar acha uma que o conta de mundo 3 consegue contratos, vencer fazendo o que eu aqueles estou que, fazendo quando aqui, ele não vai para o mais rápido, teoricamente, vai para o mais inteligente? Para ó, eu aqueles tive que um dominam a drawdown de um percepção, a trade informação, a distância, em 10 o controle trades, emocional e o timing, 2 para que isso e você máximo apenas prejuízo bruto sobreviverá. de Isso é R$ 207. fantástico, mas mesmo isso não é o passo final. O que separa aqueles que Tinha que ter apenas uns seguiam e se R$ 600 deixaram ali para pegar poder operar. é a coragem de se Legal. tornar uma anomalia. Mas Agora você sabe a verdade. fora do Só gerenciamento se de ama o risco. suficiente. Meu Aprecie o gerenciamento de trabalho. risco O hoje silêncio é uma arma. a um por A cento. paciência vence a Eu só impulsividade. posso arriscar Mas um nada por disso importa se cento você continuar jogando ao com as mês mesmas do meu regras em capital. todo o mundo. O sistema foi Que projetado assim para eu que não vou sua quebrar energia nunca. fosse limitada. Faça o que todo mundo faz e você Então, terá o o seu que tempo está limitado. faltando Se você quer vencer, deve ser a para dar exceção. certo? Seja O aquele que que está quebra errado aí? recorde. O que está errado Aquele que eles não conseguem que prever. R$ 200 a Aquele que 1% parece diferente. Afiado. teria que E ter você pode uns melhorar. E quando você começa a se mover sei lá, assim, R$ 600 a você percebe 1% uma teria que coisa: ter você apenas tinha a 60 mil. estratégia certa. Você não era 60 invencível. mil a Você apenas 1%, não tinha a R$ 600. interpretação Aí você correta. pode Mas vir agora você aqui e sabe. sofrer um Uma vez que drawdown de você R$ 600. admite isso, não há mais volta. As pessoas Se te você tratarão de forma conseguir diferente. Falarão com você de forma
Quanto mais você conseguir multiplicar esse capital, melhor. E se você perder, você não perde, você não fica mais pobre por isso, você não quebra. Ao passo final. Comente abaixo. Esse é o gerenciamento de Diga como risco. isso te atingiu. E aí eu entro com 3 Compartilhe qual contratos, parte você porque vai pegar primeiro. eu Estou vou vendo buscar o vários fator de detalhes. lucro aqui, Responderia eu todos. sei qual que seria eu ponho meu stop aqui em cima, mas eu sei qual que é meu stop médio. Vamos começar. Na hora que estiver chegando perto do stop, eu stop. O que mais eu posso falar? Aqui ele teve uma pernada de alta. Ele deu uma urgência de preço. A urgência foi sendo consumida pela oferta, só que a urgência foi maior que a oferta. A urgência foi maior que a oferta. Aqui os ofertantes continuaram ofertando, né? Perdendo o equilíbrio. Ele fez aqui dois, três tentativas de romper esses ofertantes, mas aí a urgência acabou. Né? A urgência acabou e os ofertantes, que são essas barras cinzas aqui, que são barras de contratendência, de contratendência, né? No desconforto profundo de perceber que sua voz não tem o mesmo peso. Toda barra cinza aqui é de contratendência, ou seja, verde está a tendência de alta, vermelho é a tendência de baixa. Cinza é porque ele está indo para lugar nenhum, está indo ao contrário. Que ele está indo ao contrário, Faz a gente se questionar o que há de errado comigo. Mas e se eu te dissesse fez que um isso não é um padrãozinho acaso? aqui. Que existe uma lógica Pode por trás subir disso? de uma vez Uma também. leitura desconfortável, sim, mas Sim. absolutamente real. Maquiavel, Esperar. mais de 500 anos atrás, escreveu algo Ele que já chegamos está até hoje. É tá necessário feito essa troca questionar. de... Se você A não média estiver estava certo, por cima da linha não vermelha. associe ou até Aí a coloque média isso caiu à por baixo sua da linha vermelha, uma conveniência. coisa simples, ó. A Ó, realidade nua aqui, e ó. crua é que o mundo Agora eu em que estou vivemos aguardando que dê responde mais à continuidade nos injustiça do próximos, que apenas à bondade. na próxima Não hora que as aí. pessoas sejam más por natureza, mas porque a mente humana, em sua essência, respeita fronteiras, não promessas, admira a força, Só no deixar aí. sentido de firmeza, não a submissão. E aqui, meu Os caro, ofertantes, eu medi o tamanho do movimento, os 50% narcisista de carteirinha. é um movimento que ele faz normalmente, por isso ele costuma Só atender entender os finalmente isso é 50%. como não é Sempre. suficiente, que a bondade, desacompanhada da capacidade de impor respeito e limites, Aqui ele já é como se teve andar sozinho no uma meio do oceano. perda de Sem a urgência bondade, e um os aumento de buracos, oferta. e sim, eles existem em todas as relações humanas, E aqui se ele tem chamam um monte de galera se aqui compensar comprada baixas aqui nessa por uma região aqui, descontável de esperando o que ser vai irritada, acontecer, né? de doar demais, de Ainda sentir que comprar. está sempre em segundo plano. Pra ver se eles vão comprar Talvez a mais, pergunta que martela na sua cabeça seja: defender como essa eu posso posição ser contra considerado essa barra saudável aí por que alguém teve, que eu desprezo? essa barra aqui, Como uma mostrar barra com força muita sem perder violência, a minha essência? tá? Quem eu Foi sou uma de barra verdade? grande Se essa é a sua dúvida, se essa é a sua que dor, este englobou vídeo é para todos você. esses caras Vamos aqui. desmascarar a ilusão de que só a bondade basta. Vamos investigar o que a psicologia e a história nos ensinam sobre medo, E aí ele respeito pode e vir o preço autoridade. até a linha vermelha, né? E depois Desvendar cair Maquiavel, tudo. Eu tenho que ter como essa seus paciência de seguidores esperar para a aí. sua Seja o presença. que for, eu só Algo que stop lá em cima ou simplesmente aqui pode atrás dessa parecer barra. equilibrado. O stop é esse Ditado cara que está aqui, ó. leal, quem não Ó. estabelece Esse limites é aqui é meu prejuízo. invariavelmente empurrado para a beirada do abismo. Tá? Se você está pronto para olhar no espelho Aí da meu alma prejuízo e ali, entender onde quem tá, você tá mas em por que tem sido tratado dessa forma, R$ 180. continue assistindo. O que Eu vier a tenho, seguir aí pode continha de novo, R$ 180. Para eu Você se pegar posiciona para R$ 180 de sempre. drawdown, As pessoas, vou veja bem, multiplicar isso não por respeitam a 3, bondade em si. Elas respeitam o que a bondade dá representa R$ 600 quando de vem novo, acompanhada ó, de R$ 600. força, de Com postura, três de contratos preciso de atitude sem R$ 600. peso. O erro Operar. crucial está em acreditar que ser bom é o Eu precisaria de bastante. 60 Nos mil tratar bem, para ser fazer a gentil, 1%, evitar que conflitos daria a todo custo 600, e se que sacrificar seria pelos outros fosse uma o fórmula meu mágica risco para ser zero. automaticamente O meu valorizado. risco zero com O essa cérebro mão, humano, em sua cálculo programação do mais risco básica, zero. não funciona assim. Seria, Por com isso ele 3 gira contratos, em seria torno de R$ 600. Ele nasce da percepção de autoridade, de firmeza. Que dá para fazer O num medo é dia um aqui, ó. sol que não pode ser invadido impunemente. E a autoridade, meu caro e minha cara, se Ó, constrói com R$ 600. postura, Pega um dia com desse clareza de aqui, faz propósito, R$ 600. com a Pronto. capacidade de bancar
E se perder 300, para. Se continuar ganhando, continua. Se tiver com 800 reais, voltar até 400, para. Guarda os 400, vai estudar. Depois volta. Fazendo círculo de... Eu chamo de ciclo de melhoria contínua. PDCA, Plan, Do, Check and Action. Você vai planejar e executar o plano. Depois vai checar se o plano deu certo com os estudos. E tomar ações para poder melhorar os estudos, né, e os resultados da prática. Depois você faz de novo. Plan, do, check and action. Plan, planeja, checa o plano, action, ações corretivas, preventivas de melhoria no plano. Checa o plano para ver se está igual ou se está diferente. E aí toma as ações corretivas. Verifica as ações corretivas, preventivas, qualquer tipo de melhoria. Depois, novamente, Plan, Do, Check and Action. Planeja a melhoria, checa a melhoria sendo executada, se está igual ao plano. E aí toma ações novamente para verificar. Ciclo de melhoria contínua. Aí aqui é o quê? A estatística está toda nesse gráfico aqui, de 15. Aqui está a estatística. Aqui eu vou estar acompanhando o mercado aqui, verificando como que está a tendência. Uma grande tendência. O mercado já teve uma urgência muito grande aqui, encostada na região de valor do mercado. Aí a gente espera que ele recue para o centro aqui dessa média aqui, das médias aqui. Aí ele vai fechar a barra agora, não conseguiu subir, os demandantes não tiveram urgência suficiente para derrotar esses caras que venderam ali no topo, né? Nessa região aqui, onde está o círculo, onde a média está cruzando para baixo, demonstrando uma força baixista aqui. Aí a ideia é o quê? Que eles percam essa força e os demandantes que tiveram urgência que comecem a estopar e esse preço volte aí na tendência da Fibonacci aí. Setup 12. Os 12 movimentos do preço. 2. Que eu vou pegar 1:1, mais ou menos 1:1. Tem um gráfico também que desse lado aqui, esquerdo. É um gráfico onde me ajuda a tomar as decisões também. E aqui eu vou navegando, né? Depois que eu entro, eu fico navegando. Vou vendo conforme o tempo vai passando. Então o tempo passou,
continua abaixo das médias, aqui continua inclinado para baixo, tal. Tá na região de valor, ele pode dar uma virada para cima, se virar para cima eu saio, ó, ele já tá querendo virar para cima. Existe um dilema silencioso, cruel e dilacerante. 1 minuto para fechar essa Quanto mais você barra, se esforça para ser o bonzinho, o compreensível, vou ficar vendido que aí. não arruma briga, mais vulnerável você se torna ao abuso e à desconsideração. E isso corrói a alma, porque você começa a se perguntar: o problema sou eu? Estou sendo bobo? Mas se eu deixar de ser assim, não estarei traindo quem eu sou? Não vou me transformar em alguém duro e ruim. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas fica paralisada, presa em uma encruzilhada emocional, acreditando que endurecer é sinônimo de se corromper, de perder a própria essência luminosa. Mas aqui está a verdade. A verdade que talvez ninguém teve a coragem de te contar. Não existe bondade real sem força que a sustente. Uma bondade que não sabe se proteger, que não estabelece fronteiras claras, que não reconhece quando está sendo explorada e drenada. Não é virtude. É, na melhor das hipóteses, ingenuidade perigosa. Na pior, é uma armadilha psicológica que mantém pessoas de bom coração presas em papéis de Ai, que serviço, sono. sempre Aí eu tenho que disponíveis, aguentar aí, sempre seja o que cedendo, rolar aí, sempre se sacrificando. E essa armadilha tem nome: dependência haja o que química hajar. e autoabandono. Você se acostuma ao longo da vida a ser aquele que cede, que ouve tudo sem ser ouvido, que compreende até o incompreensível, que perdoa mesmo quando o outro não demonstra o menor remorso. Você confunde ser pacífico com ser pacífico. Você se deixa envolver por relações desequilibradas onde só você entrega, só você se doa, só você se importa. A psicologia chama isso de autoabandono. Você abandona suas próprias necessidades, seus limites, sua voz interna para sustentar a imagem de alguém bom, agradável, amado. Uma imagem que, no fundo, nunca te traz o respeito que você tanto almeja. E o custo disso é altíssimo. Você perde o respeito dos outros, sim, inevitavelmente. Mas pior, infinitamente pior, você perde o respeito por si mesmo. A mensagem que precisa ficar clara, martelada na alma, é esta: ser bom não é ser fraco. Bom, aí o que ele tá fazendo? Ele tentou subir, não conseguiu. É a força das médias Rápido e doloroso de trocando perder o a ressentimento, troca, a a reversão, né, reconciliação crônica. E Maquiavel, com da sua visão aguda tendência. da natureza humana, sabia Uma disso. grande Ele tinha puxada. o papel de Depois que ele descrever deu o uma grande ciclo que é a puxada, natureza humana. os Mas ofertantes isso ganharam sempre a estará sendo fiel urgência. em nenhum território E aí inviolado. ele já A grande questão que fez permanece no topos ar, mais então, é baixos aqui. como fazer isso sem cruzar a linha tênue e se Agora transformar seria em uma algo onda que você 3, né? Ele detesta. tem que descer Como aí ensinar bastante respeito, com força. até mesmo com certo medo, cautela, sem cair na armadilha do ódio alheio Lá ou ele se já tornar aquilo que você mais despreza em outras pessoas. fechou E é exatamente abaixo. isso que vamos Estava explorar na tentando próxima fechar abaixo, parte, fechou abaixo. mergulhando na figura de Maquiavel e entendendo por que ele pode ser o mentor inesperado que você precisa para aprender a se proteger sem, contudo, perder a É sua aguardar essência aí. luminosa e a sua humanidade. Nicolau Maquiavel foi um observador implacável da natureza humana, um homem que viveu cercado por traições políticas, guerras civis, cortes corruptas e aliados volúveis como Tá, falar sobre parcial. Vou falar sobre que a fator de maioria das lucro. pessoas ainda se recusa a enxergar. Vou falar sobre fator de Real, lucro. o poder que move o Vou mundo falar sobre espiritual estatística. nem sempre está nas Vou mãos dos falar sobre mais poderosos, drawdown. mas Vou sim falar sobre dos que tamanho de enxergam a conta, realidade como ela tá? é, sem véus de idealismo ingênuo. Só nessa O lucidez que você cálculo de, resiste de ao uma ciclo do conta pêssego. que você Logo, ele possa estar participava do chá fazendo por muitos, venerado de por poucos, forma mas sem ignorado risco, apenas né? pelos Sem todos vir que aqui se acreditam. Sim, machucar. Maquiavel não Não era um precisa se moralista machucar, feito de não. sangue como o senso comum gosta de pintar. Não é Era verdadeiramente masoquista, não. radical em tempos de caos. Enquanto outros filósofos escreviam sobre como os governantes deveriam ser Tem que ir fazer incorporados, algo ele escrevia sobre como eles realmente que são, mesmo que e que funcionam você no mundo sofra um imperfeito. acidente, você não vai se machucar. É Ele igual a compreendeu trabalhar, é EPI, mano. É os que o mundo EPI. governado por EPI do interesses, trader. alianças frágeis,
Qual que é o EPI do trader? Convite aberto ao fracasso, Vou botar e à ruína. Quem deseja governar, seja um falar Estado, sobre isso no meu livro. uma própria EPI nação, do trader. precisa entender o jogo que acontece por trás do jogo aparente. Quando ele afirma que é mais seguro ser temido do que amado, se não for possível ser ambos, ele não está promovendo a crueldade gratuita. Ele está, com a frieza de um cirurgião, constatando um fato inegável sobre a volatilidade das emoções humanas. O amor dos outros, aquele afeto que você tanto busca, é instável, condicional, frágil como um cristal. As pessoas tiram EPI do trader. enquanto você lhes é útil, enquanto você satisfaz os interesses delas, enquanto você não desafia suas zonas de conforto. Mas esse amor evapora rapidamente ao primeiro sinal Assim como então que você ousa dizer. o trabalhador Você prioriza a si mesmo. comum, Enquanto, por outro lado, e repito, não assim gerar como apenas o respeito cauteloso que qualquer outro enriquece seus tipo de limites, trabalho quando usado com sabedoria e precisão de cirúrgica, risco mais baixo ou maior, ele estabelece uma margem de respeito, uma barreira invisível que impede o nós abuso utilizamos uma e a série deslealdade gratuita. de Maquiavel chegava medidas ao de ponto segurança de destruição sádica, mas como um muro de proteção para essencial que a gente ou um indivíduo não sofra um acidente onde possa se machucar ou que seja fatal. desagradar, será, mais cedo ou mais tarde, testado, traído e desconsiderado. Levando em Sem a memória da consideração natureza, sem a esse educação que argumento sugere uma acima, fronteira clara, os seres humanos, e ele viu isso em sua época, e vemos até hoje, revelam vou suas revelar forças agora cegas, o que julgo eu inicialmente como para a sendo utilidade o pessoal, EPI do trader crucialmente para sua que a gente utilidade consiga política, navegar no mercado. jamais excessiva. Um governante que é apenas temido, mas odiado profundamente, cria um terreno Elas fértil são para dois inúmeras pontos. conspirações e quedas violentas. O verdadeiro poder, aquele que perdura, reside em ser respeitado. E o respeito, o respeitado, Fator de se constrói lucro numa combinação precisa de firmeza, estratégia, lucidez e, acima de tudo, são autocontrole fator de emocional. lucro. Maquiavel defendia a frieza cirúrgica, não a brutalidade descontrolada. Não vou falar o Sem valor ela, agora, o ódio se torna irracional e perde o deixar controle. Um homem no ou uma ar, mulher que comanda pelo temor, que é um dos pulos do experiência, gato. sábia e estratégica, mantém todos alertas. Então é Ninguém fator se de atreve a lucro, subestimá-lo. Veja, drawdown. agora pare e pense por um instante. Como tudo isso se aplica à sua vida? Você tem governado a sua própria existência e as suas relações? Ou tem deixado que os outros ditem as regras? E aí tem uma série de indicadores: Você tem sido aquele que estabelece as fronteiras ou aquele que é testado incessantemente até perder a paciência, confirmando sua lucro existência? e drawdown. A resposta está na forma como você se impõe ou deixa de se impor. E é disso que vamos falar O na bagulho parte tá 1. escrevendo Como ser drogal, mano. temido, no bom sentido, Vai de ser virar burro assim lá na página China. sem ser odiado. Como construir uma autoridade pessoal tão sólida, tão inabalável, que as pessoas simplesmente pensem duas, três, Que vamos 10 vezes antes aprender de sequer considerar a ideia de aos desrespeitar poucos. você? Não porque você grita mais alto ou ameaça, No meu mas livro porque a sua simples eu digo presença tudo isso. já comanda uma espécie de silêncio E aí eu respeitoso. ensino cada Próxima indicador edificação, técnico, né? vamos mergulhar na prática dessa arte sutil da No autoridade. caso agora, Repare, só drawdown, pede só que começa drawdown. a de fato mudar dentro de você. Existe um abismo de diferença entre ser temido e ser odiado. E se você não souber caminhar sobre essa linha tênue, Fator de corre o lucro risco de e cair em contradições rebaixamento de extremas conta. que destroem qualquer relação de poder e qualquer relação saudável. A passividade que convida ao abuso ou a Um timidez que gera rebaixamento revolta e destruição. A de verdadeira autoridade, 20% aquela que perdura e gera já seria o respeito e honra, suficiente para exige saber se atitude. E você. acredite, isso é uma arte. Uma Um arte de rebaixamento de pouquíssimos doutores, 20% mas que está ao alcance de todos já aqueles seria que algo tiveram a si que a mesmos gente como poderia honestidade. Ser aguentar temido, assim, no sentido maquiavélico de inspirar de forma respeito e cautela, humana, não significa, em absoluto, ser sem agressivo. que seja Não algo significa ser executável, né? violento, Algo autoritário, executável com um irado e drawdown tomado pelo constante. Isso não é menor ou respeito, é igual ser de corajoso. E não é 20%. um golpe caro.
para você ter emocional para poder continuar, né? 20% de R$ 600, quanto que é? Economia prática sabia disso. Dá Esse 200, regime deve evitar ser odiado a 150? todo custo, porque o ódio é um veneno silencioso que corrói as bases do poder. As pessoas podem suportar o temor, mas não suportam a 125? humilhação e o ressentimento por muito tempo sem buscar 120? vingança ou fuga. Então, o segredo Então, é esse. 120, Você precisa ser respeitado. por As exemplo, pessoas não se seria alegram com 20% atitudes que você de está disposto a 600, que ter seria 1% para de interação 60 mil, correta. Mas você também precisa né? ser Para você justo fechar um dentro da ciclo sua própria régua de valores. de Aposte que as segurança. coisas Seria o sejam maior exatamente EPI, assim. né? Que você aí seria Busque você pessoas ter a conta, próximas que não te uma odeiem. boa conta, Como aplicar isso no um seu bom dia a fator de dia, lucro na sem estratégia rigidez e com clareza? e um rebaixamento no máximo de 20%, né? Coerência entre o que você diz e o que faz. Você precisa fazer as pessoas entenderem, sem Aí o que mais você necessariamente vai precisar fazer? Você vai explicações precisar de um gráfico extremamente âncora, 3 emocionais, gráficos, que há um preço a ser pago um por eles gráfico âncora. perceberem que suas Aqui palavras ele têm está me peso, dando que sua ausência é sentida, o que sua sinal de que vai presença não é subir até a objeto máxima do adquirido, dia. mas sim Estou vendido, algo que entendeu? merece ser Estou valorizado. navegando. Isso não Então eu sei significa que aqui ele tem ingenuidade, estatística, aqui ele tem estatística, indiscrição. aqui ele tem Começa com estatística. pequenos Esse gestos aqui eu não tenho diários, estatística. Esse aqui observando não de precisa forma de firme e estatística. serena, É um afastando-se de gráfico conversas tipo de próximas, entrada e sem condução e precisar se visualização justificar do preço para ver o que exaustivamente, está acontecendo. Ele não está de permitindo lado aí, pô. explicações para que te Pode ir para agridem, qualquer mas lugar aqui insiste desse em gráfico. testar seus limites. Nesse aqui, Trata-se de ele reclamar do seu acabou de espaço dar emocional, um físico e sinalzinho de mental compra e aí. deixar claro Esses que quer as compradores têm suas que ações estopar para eu muito poder mais do ganhar que as aqui. suas palavras, que você não Basicamente será isso. moldado pela vontade alheia. A psicologia comportamental comprova: pessoas que exercem autoridade silenciosamente, sem precisar de demonstrações de força bruta ou confrontos diretos constantes, geram mais respeito no longo prazo. É o chamado poder latente, aquele que está Então eu presente mesmo acabei. quando não está Eu sendo tenho que esperar, né? evidenciado Tem que esperar, ativamente. velho. O tipo de poder que Tem que faz os fazer. outros pensarem duas vezes antes de agir Deixa eu ver como é que porque tá a isso significa não gravação. Tô ameaças, gravando aqui no mas porque ele improviso. sabe, no fundo Já da alma, escrevi uma que parte você do meu livro. simplesmente não tolera desrespeito. E essa, meu caro, é a chave de ouro para ser temido, respeitado com cautela, sem ser odiado. 32 Mostrar que minutos de você está no gravação. controle. Não no controle dos outros, essa é a tirania, mas no controle de si mesmo. Quem domina suas emoções, suas reações, seus limites com serenidade e firmeza, comanda mais respeito do que qualquer grito, qualquer ameaça, qualquer Aqui ele já entrou demonstração numa de zona de demanda, né? justiça. Mas e se, Agora a mesmo ideia quando é o que os cérebro ofertantes sejam mais fortes que os sua cabeça é demandantes erguida, aí nessa você região. ainda sentir que está sendo testado, Aqui, usado ó, ou ignorado. É aqui que na entra no linha território inferior. mais sensível de Que todos. estava numa O zona seu de ódio, ofertante. o espaço Os interno, ofertantes onde nascem os conseguiram padrões de submissão, ofertar aqui e o tal. medo Teve uma irracional do resistência. confronto, a dificuldade genuína em Agora estamos num estabelecer possível fronteiras reais suporte aí. que vem de dentro para Tem fora. que romper Na essa próxima região. parte, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos explorar como a sua mente, Romper essa a sua região aí. história emocional, os seus medos O mais preço fechando aí do secretos jeito que tá, olha aí, ó. permitem que Falta você 2 seja minutos para fechar respeitado, essa barra. por mais que você aplique técnicas Ele externas. E o tá mais fechando importante, dizendo que tá ele dando dará esse continuidade. Não salto tá lá aquela quântico grande que força fará não, sua mas até aí identidade foda-se. mais forte, mais clara. Pode A reverter a barra qualquer que momento? Pode, mas naturalmente até aí então enfraqueceu foda-se. Por enquanto agora que tá você vendido, aprende preço a abaixo da evitar média. de ser Já respeitado. deu menos Se 0,1, vai dar deixe um 0,1, ó. somente inspirar a dose certa de temor, Aqui eu tremor, chamo respeito cauteloso. de Não ódio, 3,9 esse é um olhar círculo. reto para dentro. Porque não O basta círculo foi um perceber isso 3,9. intelectualmente, com a razão. Aí Silêncio o é a sua 0,1 essência. passa a Segredo ser esse cara é aqui, ó, ouvir na os venda. outros 0,1 e na venda, sabotá-los. menos Se 0,1 rejeitar é aqui, somar. Então a que é raiz venda profunda também do de novo, problema aqui nesse está candle dentro de comprador. você. E é Quando ele exatamente fecha esse acima ou verdadeiro próximo ali da média. transformação. Muitas pessoas E agora carregam ele vai fechar um medidas 0,1 de com novo. sólido 0,1 aonde? A sutil, favor quase dos caras inexistente, aí, que ó, que tá precisam vendido. agradar para sobreviver. Pessoas Tem que essa entenderam o lateralidade brechó aqui claro, que só seriam desse amados cara se acabassem que ele lutando tentou e subir e disseram caiu. não. É Eu assim que entrei no hoje menos penso. 0,1 desse Que cara aqui, ó. discordar era falta de educação, que contradizer era Vou motivo marcar o para ser tamanho do stop aqui para baixo, ó. Tá aqui, emocionalmente tá bom. no silêncio. Olha, Pode tirar
300 pontos, mano. É uma boa quantidade de pontos. Vamos supor que eu buscasse estopar com 100 pontos. 300 pontos eu tenho um fator de lucro de 3:1. Aonde que eu ia estopar aqui, ó? É mais ou menos isso. Poderia até forçar um 1:1 aqui em cima que tava de boa. Tô com caixa, porque eu tô com uma performance de 2.8. 2.8 de fator de lucro. Então é importante entender que fator de lucro é o quanto que você. A conta matemática é o lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto. Se tu entra num trade com 3 contratos e faz uma parcial de 50 pontos, cara, você nunca vai conseguir um fator de lucro de 3:1. Porque para você fazer com um contrato só 3 vezes o tamanho do seu loss, se você colocar um stop de 60 pontos ali, tu tem que fazer 300 pontos, porra. É muito. Aqui não, se eu faço 300 pontos com 2 contratos, porra, eu posso errar 3 vezes, cara. Isso é um fator de lucro de 3:1. Isso não quer dizer que eu tenha que acertar pouco, não. Posso acertar muito, sim. Aí entra o Sharp, é uma das minhas técnicas. Entra o Sharp. Você com o Sharp, você consegue calcular 20% de erro do seu setup. O meu Sharp, ele calcula 20% do erro do setup. O que é 20%? A falha humana. Sai na hora errada, não deixa de sair na hora que tinha que sair, entra na hora errada. 20% das vezes eu tô sendo gentil ainda. É que senão eu ia ficar difícil, ia ter que acertar muito. Está na região de demanda aqui, que é 1:1 dessa barra vendida de cima para baixo. E tem nego comprando aí, né? Tinha que ter ido igual manteiga, loop. Mas tem nego comprando aí nessa região. Começar a fechar acima dessa linha verde aí a gente fica preocupado. É aguardar. Enquanto tiver a média, o preço abaixo das médias, deixa ele fazer o que ele quiser aí. Mas daria para sair para proteger aí, porque ele já está querendo reverter o preço, ó, já perdeu muito aí, ó. Pô, chegou a pagar bem ali, cara. Aí ele já não quer mais. Não quer mais. Nietzsche disse que todo grande homem é um criador de valores. Maquiavel revelou que o poder real nunca anuncia sua presença. E na filosofia estoica de Marco Aurélio, encontramos a verdade que poucos homens modernos compreendem. O valor masculino autêntico não vem do que você possui, mas do que silenciosamente incorpora. As mentes mais brilhantes da história entenderam o que a maioria dos homens jamais perceberá. Existe um código oculto de conduta
Eu acho que não vai mais não, hein? qualquer pessoa ou situação, Já voltou muito do lucro. Eu vejo pelo esse quadro monitor bem aqui em cima dessa mão. que comentários aleatórios Bem arruinem aqui, ó. seu dia, você entrega as chaves da sua paz mental para estranhos. 90 A maioria pontos. dos homens vive como Ele prisioneiros chegou a das suas bater ideias, 200 pontos. Então ele já voltou a metade do movimento. da validação É muito. Tô com vontade já de sair fora disso aí. é sua declaração de independência emocional. É a capacidade de determinar seu próprio valor, independentemente dos aplausos ou vaias da plateia. Comece identificando uma área onde o julgamento alheio tem poder sobre você. Aparência, status financeiro, conquistas. Estabeleça Ah, eu vou seus sair, próprios tá? Querendo critérios ficar de verde sucesso essa que merda. ultrapassem expectativas comuns. Faça a pergunta: se ninguém jamais soubesse disso, ainda seria importante para mim? Esta pergunta separa valores autênticos de performances sociais vazias. Lei 2. A lei da autossuficiência emocional. Você sabia que a busca desesperada por aprovação é o caminho mais rápido para perder respeito? Observa como os homens mais admirados, frequentemente, são aqueles que menos parecem precisar de admiração. Busque dentro de si a fonte do bem, que jamais cessará enquanto você continuar a escavar, aconselhou Marco Aurélio. A autossuficiência emocional não significa ausência Porra, de 80 emoções, pontos essa mas sacanagem, mano. dependência da aprovação alheia Aí ele já tá para ficando sentir verde, ele já segurança. deu um verde aqui e já Esta caiu. Isso aqui ele tá subindo aqui, ele pode subir comprando agora igual doido. sem anunciá-las Ele nas redes perdendo esse sociais movimento aqui quer para dizer que você quem perdeu foi os parte vendedores, preguiçosa. mesmo estando abaixo da média. A média ela é Escolha atrasada. permitir que abale seu centro. A verdadeira liberdade emocional Então a vontade que dá, eu sair aí altera o seu curso. com a parte. A lei da autodisciplina inabalável. Aí meu preço tá ali ainda. Uma lei desta Aí eu lista vou colocar aqui, ó, 160 pontos. autodisciplina é um multiplicador de força que transforma boas intenções em resultados reais. Sem ela, até o homem mais talentoso permanece medíocre. Epicteto, ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, afirmou: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Suas impulsos são correntes Eu vou zerar, tá? sua liberdade. Agora eu acredito na compra. Comece pequeno. Identifique Manter uma posição comprada aí. seu progresso. Tá? Procrastinação, distrações digitais, comida não saudável. Estabeleça um Manter uma posição comprada aí. negociável que contradiga esse E aí como é que eu mantenho um GR com um bom fator de lucro? Primeiro eu tenho que sair com gain, né? Então eu vou botar aqui no SR bem aqui, ó. Perto da máxima do dia. Vamos ver quantos pontos dá. 240 pontos. O mínimo, né? O mínimo uns 240 pontos. Aí, ó, por coincidência deu certinho. Deu certinho. Como eu estipulo que é 240 pontos? Eu tenho uma planilha, né, com um robô que verifica, olha o mercado. Aí ele fala para mim, com stop de tanto, com lucro de tanto, né, você fica com um fator de lucro de tanto. Então é só fazer aquilo ali que está escrito. Executar exatamente. Agora, tem algumas coisas que não estão programadas, né? Mas aí eu sei, aí eu só entro com o fator de lucro na cabeça. Eu tenho que entrar aqui querendo tirar fator de lucro. Eu entro e saio querendo ganhar 3 vezes o que eu perco. Sempre. Sempre. Se eu não fizer isso, eu não vou ser vencedor. É no mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Então, atualizando aqui, ó. Eu estava acreditando nesse movimento de tendência de baixa. Aí ele está fazendo aqui um canalzinho, um canal de baixa.